This meeting is being recorded. Agora tá gravando. Maravilha, maravilha. Só tem que ajustar a tela de novo. Uhum. É, Ok. maravilha. Então, para cá. Uhum. Então, a Ayurveda, ela é inerentemente desafiadora. Ela realmente revoluciona a nossa vida. Revoluciona, revoluciona. E isso não significa que vai ser tipo mar de rosas ou coisa desse tipo, né? Porque isso não existe, tá, pessoal? Isso simplesmente não existe. Esse, é, esse amor no nível espiritual, essa relação com o nosso íntimo, não é barata. Não sai barato. É sacrifício, é dúvida, é conflito. Tem horas que a gente tem que chutar o balde, faz parte do jogo. Entende? Né? Por quê? Porque os dramas na nossa vida, eles são absolutamente necessários. As pessoas, elas não se dão conta de que quando elas ouvem um mestre falando, um mestre mesmo, né? Não digo mestre em reiki, tem nada a ver com isso. Um mestre realmente, né? Pessoa que fazer mestre em reiki faz um final de semana, ou 3 finais de semana, e usa esse título de mestre, né? Não, um mestre real, um mestre mesmo, né? Que já que já caiu em si em certas coisas, né? As pessoas não se dão conta de que quando ele fala algumas coisas, ele fala porque ele já passou por determinadas experiências. E as pessoas ingênuas, está tudo certo com cada um, mas entre aspas, ingênuas, querem viver o que o mestre colocou. Não tem condição. Não tem condição. Você ouve o mestre falar, você ouve e tira a síntese daquilo que serve para você. Por mais belo que tenha sido aquilo que ele falou, lembra que tem coisas que não servem. Espiritualidade é isso. O Dharma principal teu é isso. Por isso que eu digo, né? Dizem assim, mas comer carne, tem, né? A morte, né? É claro que tem a morte, né, dos animais. É claro que tem a morte. Acontece que se o cumprimento do teu Dharma convém que você se alimente de carne, sinto muito, ingira carne. Porque o cumprimento do teu Dharma está acima disso. Quer ver um outro exemplo? O indivíduo, ele veio para cá com um dharma de ser um policial, um baita de um policial, e o cara atira muito bem. Situação X, era para ele atirar, e ele pensou, eu não vou atirar porque karma negativo, qualquer coisa assim. Se você não cumprir com o teu dharma, você vai responder por isso. Em dor, em dor, em dor, porque o karma, ele pega em dor, aonde dói em nós. Né? Por isso que a dor é uma mestra, entende? Ou seja, se não há uma espécie de dor, simplesmente não há possibilidade de uma reflexão profunda. Simplesmente não há como. Não há como. Né? Por isso que, por isso que, se você prestar atenção nas entrelinhas dos ensinamentos de um expoente, como por exemplo Jesus,
ele nos coloca que se você quiser se afinar mais com esse algo maior, chamado Deus, chamado vida, chamado Espírito, você tem que aprender o quê? A sofrer. Aprender a sofrer. Eu não estou dizendo que você tenha que sofrer. É absolutamente distinto, diferente isso. É aprender a sofrer. E isso é uma ciência espiritual, não é feito de qualquer jeito. Por quê? Porque senão a pessoa ela cai num vício psicológico, o que é válido também. O que também é válido. Por quê? Porque na vida é graça da vida todas as nossas experiências serem válidas para alguma coisa. Todas, sem exceção. Isso é uma graça da vida para nós. Se a gente não aprende a sofrer, nós estaremos, ironicamente, sempre sofrendo num nível mais grotesco. O sábio, ele sofre, é óbvio que sofre, me entende? Mas só que esse sofrimento dele tem outros aspectos. Ao mesmo tempo que ele sofre no nível, porque nós temos níveis, né, distintos, ao mesmo tempo que esse sábio sofre num outro nível, há um infinito regozijo. Regozijo, né? Isso. É como uma mãe que está na mesa, lá, tem um filho, dois filhos, enfim, e só tem um pedacinho de pão para comer, e ela está faminta, salivando. O que que ela faz com aquele pão? Comam. É óbvio que há um tipo de sofrimento nela. É óbvio. Mas em contrapartida ao quê? Ao que nela, nesse contexto, uma indizível autorrealização na qual essa mãe não trocaria isso por nada desse mundo. Desse mundo. Não trocaria por nada. Por isso que a moeda suprema, na qual a vida, Deus, dá, é a autorrealização. Não existe nada superior a isso. Nada, nada é superior a isso. É por isso que a gente vai se dando conta das coisas gradativamente com os dramas, né? Os dramas incluindo um grande presente que a gente recebe, extremamente dolorido, que é a desilusão. A desilusão, né? Nossa, ela cumpre com algo assim sublime na nossa vida. Por quê? Porque aquela questão a princípio não nos pega mais. Porque espiritualidade não é somente você saber aquilo que você quer. Eu diria assim, entre aspas, que espiritualidade resume em 5% você saber o que você quer. É entre aspas isso, tá, pessoal? Por favor, é simbólico. E 95% aquilo que você não quer. É por isso que as experiências da vida, as desilusões, são absolutamente necessárias para o despertar. Entende? Ou seja, quando você ouve um sábio falar, ele está falando por experiência de alma. Isso é vidas e vidas e vidas e vidas. A vida em si, ela não tem pressa. Não tem pressa nenhuma. Não existe isso na vida. Não existe isso na vida. Por quê? Segundo Krishna, né, nós somos não nascidos. Ou seja, nós somos eternos. Nós sempre existimos. Evidentemente que a nossa mente não consegue ter uma compreensão a respeito disso. Lógico que não, né? Mas analisa isso. Nós somos não nascidos. Nós existimos por toda a eternidade com uma consciência.
Analise isso. É para pirar a nossa mente, né? É para pirar. Né? E outra coisa também, não há lógica, não há lógica Deus criar algo que esteja fadado a um eterno fracasso, porque isso seria um atestado de incompetência por parte dele. Ou seja, aquele corrupto hoje, mais cedo ou mais tarde, que seja daqui a 100 vidas, 500 vidas. Por quê? Porque 500 vidas para a vida não é nada. Quem sabe lá não teremos um grande ser, né? Extremamente lúcido em relação a certos aspectos. Isso é de extrema importância. Por que que eu digo isso? Porque todo o mestre, ele é extremamente tosco, ignorante, tolo em outros aspectos. Porque a vida não permite com que ninguém feche o cerco. Mesmo Jesus entrou em crise, e isso faz parte. Isso faz parte. Porque se não houvesse a possibilidade da crise para esses seres, acabaria o mistério da vida. Aí sim seria o fim do fim. Ou seja, não pense que algum dia nós estaremos livres das nossas crises, porque não estaremos. Porque isso faz parte do gosto, do mistério da vida. Deus, a vida, ela é absolutamente, como é aquele termo que se diz? Ninguém vai desvendar, ninguém vai conhecer todos os mistérios da vida, porque ela é infinita em si mesma. Ainda bem, ainda bem. Né? Só que esse conhecimento ele é extremamente válido, por quê? Por quê? Porque a vida conspira para você ir numa certa direção pela tua natureza de ser. Porque fora disso, é lei, você não vai experimentar certos níveis de autorrealização. Não existe como. Ou seja, você tem que cumprir com a ordem divina que há para você. É uma ordem. Deus ele não pediu para nós, ó, Christian, ó, Alete, ó, Alexandre, eu vou pedir, tá, que de repente vocês façam isso. É uma ordem. Né? Ou você faz isso e legal, ou você não faz isso e fica para uma próxima. Só que é o seguinte, o que que acontece com um presidiário que foge de lá? A pena dele diminui ou aumenta? Aumenta? A pena aumenta. E conosco é a mesma coisa. Por isso que quando aumentamos o conhecimento, a percepção, a coisa estreita. Ela é estreita. Se eu tenho 15, 16 anos, eu posso fazer um monte de coisa, né? Opa, agora eu não posso mais fazer determinadas coisas. Porque o puxão da orelha é forte. Né? Poder posso fazer. Não tem problema nenhum. Não tem problema entre aspas, né? Agora que virar o puxão da orelha, virar. Aí entram as escolhas, não? Aí Tem entram ônus as e escolhas. bônus. Perfeito? Entram as escolhas. E essas escolhas têm relação com aquilo que você já é desperto. Moral da história. Moral da história. Mesmo mestres, eles cometem determinadas atitudes que, de repente, para outras pessoas pensaria assim: nossa, como é que ele pode ter sido tão tolo? Por exemplo, né? Perfeito. Mas era a necessidade dele. Entende? Uhum. Ou seja, não há essa história de fogo eterno. Por quê? Porque isso seria o atestado de incompetência divina.
como é que o próprio Criador, que só doa, não haveria de dar essa possibilidade? Cai em si, se levanta e segue teu barco, né? Até porque é o objetivo número um da criação, com que a gente se dê conta das coisas. Se dar conta das coisas tem relação com a valorização, e para isso nós temos que passar por tese e antítese. Ou seja, não tem, não faz sentido, não faz sentido com que Deus anseie com que a gente experimente algo, dê valor por esse algo, sem nos dar a possibilidade de fazer e experimentar o oposto. Não tem lógica, entende? Né? Por isso que qualquer discurso, eu já disse isso, né? Qualquer discurso, a gente diz, né? Mas isso é só chute. Ah, aquela pessoa roubou. Ah, nossa, sabe lá Deus que ela vai pagar por isso, né? Você pode dizer isso, mas é chute teu. Você está chutando. É, ou aquela história que se faz, é que se paga. Também é chute. Isso também é chute. Até porque existem tantos e tantos e tantos níveis, né? Tantos níveis. Uhum. Casas, né? Como se diz, né? Níveis e níveis, né? Entende? Entretanto, se a gente observa esses textos, né? E os sábios, há sim uma há uma queda divina para que a gente desperte. Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida, esse é o X. Só que para despertar tem que passar pela experiência, né? Aí é que tá. Ou seja, os níveis infernais são aqueles aonde há um maior número de leis atuando ali, né? Só que essas leis, elas não estão contra, elas estão a favor, exatamente para restringir, restringir. Para quê? Porque daí avança. Por quê? Porque o que que acontece se você der um Porsche para um garoto de 13, 14 anos? Você acha que esse garoto vai andar 80 quilômetros por hora? Vai cuidar? É lógico que não. É lógico, né? A mesmíssima coisa nós. Pegou o Porsche, se estoporou, sei lá o que que fez. Opa, agora você não vai ganhar Porsche. Agora você vai ganhar uma bicicleta, ou sei lá o quê. Vai restringindo. Mas é pro bem, entende? Ou seja, nós caímos nos mundos infernais, porque aqui é o mundo infernal. Nós caímos nos mundos infernais pelo mau uso da nossa liberdade. Simples assim. Simples assim. Mau uso da nossa liberdade. E digo mais, se você observar essas pessoas que entram com esses discursos de que nós somos livres para fazermos o que quisermos da nossa vida, se você observar elas, você vai perceber que elas são carentes de uma beleza particular, para não dizer que elas têm uma feiura particular. Discursos de que nós somos livres para fazermos o que quisermos, isso é papo furado. Isso é um engodo, isso é uma mentira. Quando você observa em contextos, não vamos longe.
Ele era claro, caso e caso, né? Ele era um adolescente terrível. Nossa, aprontava, aprontava, aprontava. Eis que chegou o quartel. E ele foi servir o quartel. Lá é lei, e lei, e lei, e lei. É ou não é que, a princípio, né? A princípio, os traços desse jovem modificam para melhor rapidinho. Rapidinho. Passava o dia inteiro sentado, não queria nada com nada, fumando maconha e bebendo. De repente surgiu alguma coisa. Opa, ele vai ter que levantar às 8 horas, vai ter compromisso. Pô, os traços já mudam rapidinho para melhor. Ou Basta, seja, oi? basta ver a juventude de hoje e comparar com a juventude de antigamente. Cheguei a me arrepiar com isso. Cheguei a me arrepiar com isso. Esses dias, há uns meses atrás, num colégio, né? Aí era, né? Enfim, tava cheio de jovens ali da faixa dos seus 13, 16 anos. 13, 14, 15, 16 anos. Eu olhei, sabe, vários jovens e pensei assim, nossa, no meu tempo, os jovens eram muito mais bonitos. Muito mais bonitos. Maior respeito, por eita gente feia que estava lá na frente. Ou seja, ou seja, eles não são livres. Eles são absolutamente reféns da manipulação que foi feita com a mente deles. E Eles não aí, são livres. Eles são e aí, absolutamente escravos. e daí o físico vai, como é que eu poderia dizer, demonstrar o interior. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É. Então, então a disciplina, como yoga, por exemplo, enfim, disciplina já muda os traços. Né? E mais outra coisa, não é ao acaso, claro, hoje em dia já não é mais assim, né? Não é ao acaso que os militares com disciplina, isso é mais antigamente, né? Que é, é, eles faziam parte de uma fantasia por parte das mulheres. Por quê? É disciplina, é correto, né? Então, os traços, né? Bonito, né? Entre aspas, isso, enfim. Não tem erro, não tem erro. Desde a roupa, Perguntas, né? pessoal? Alguma Desde a roupa. colocação? Oi? Eu digo desde a roupa, desde o seu vestir. Boa, boa. Exatamente. Isso aí. É isso aí. Muito bom. Alexandre, queres colocar alguma coisa? Não, não, é que o que tu fala é que são respeitos a regras, né? Quando se tem regras, nós vivemos num mundo que tem regras, então tu impondo essa regra para o indivíduo, ele acaba se moldando, se tornando, vindo assim, né? Se Perfeito, encontrando. perfeito, perfeito. A Mesmo- natureza obedece a uma regra. E nós, como parte da natureza, temos que seguir uma regra. Regras também, quanto mais regras nós conseguirmos seguir, melhor, né? Simples assim. Só que essas regras, elas passam a ser mais saborosas na medida em que eu me afino com o fluxo da vida. Sim, Por isso, por isso que, por isso que a minha liberdade no sentido espiritual, ela é extraordinária, porque ela está em harmonia com o fluxo da vida. É diferente de uma liberdade a nível de mente, com o mundo, por exemplo, completamente diferente. Ou seja,
Nós temos que colocar determinadas disciplinas para a nossa mente, para que um dia a gente possa experimentar a liberdade espiritual. Aí sim nós seremos livres. Até então nós não somos livres. Só é realmente livre aquele ser na qual todo o movimento que ele faz está em plena harmonia com o fluxo da vida. Só e somente esse é livre. Mas mesmo um Jesus nesse mundo, saiu da boca dele, né? Mas que seja feita a tua vontade. Ou seja, não interessa o nível do ser, né? Veio para este mundo, está sujeito às leis desse mundo, que é a dualidade. Ou seja, nós só experimentamos uma liberdade absoluta, eu diria assim, aonde há uma lei. Aí, bum, liberdade absoluta. Aqui é o mundo da dualidade, portanto, não experimentamos liberdade absoluta. A única, eu diria assim, que a única condição na qual nós podemos experimentar uma liberdade absoluta é se Oxalá você experimente esses êxtases que vem nesses instantes, porque não passa disso, né? Nesses instantes você experimenta a liberdade absoluta. Por quê? Porque esse êxtase, ele é transcendental aos conceitos da mente. Por isso que não espere que você vá experimentar uma liberdade absoluta se você ficar refém do conhecimento. Você estuda e larga de mão. Você estuda e larga de mão. Senão, você será mais uma com mestrado, doutorado e não sei mais o que, paranoica, chata e assim por diante. Obesa intelectual. Boa, gostei. Obesa intelectual, né? E a vida passando, mais isso, né? A vida passando. Aí chegou aos 70, 80 anos, amarga, sabe muito, intelectualmente, né? Mas é um poço de frustração, né? Então, tem que cuidar, tem que abrir o olho, entende? Né? Conhecimento e vamos lá. Conhecimento e vamos lá, né? Na Porque verdade, se seria aplicar aquilo que se aprende. Ou aplicar, ou transmitir, ou não ficar para si. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente. Por quê? Porque quando você passa alguma coisa, você está gerando vazio. Você está gerando vazio dentro de você. E isso é maravilhoso. E isso é maravilhoso. É isso aí mesmo. Isso é lei. Você tem que passar. Você tem que passar, senão você não recebe coisa nova. Aliás, pessoal, nada é nosso, né? Nada é nosso. Tudo passa por nós. Simplesmente passa por nós. Você não consegue segurar o amor que você sentiu ontem ou hoje. Você não consegue, né? O êxtase que você teve ontem. Ah, eu quero segurar aquele grande êxtase que eu teve ontem. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque a vida é movimento e ela não permite com que a gente segure o que quer que seja. Você segurou, você está. Travou? Isso, mais ou menos isso. Ou seja, você estuda, ótimo, claro, necessário, né?
mas abre espaço para o vazio. Porque esses sábios dessa linha, por exemplo, né? Pessoal, se a gente pega livros dos clássicos dessa ciência, é para pirar. É simplesmente para pirar. Só que esses sábios, eles viviam em êxtase com o fluxo da vida. O que que eu quero dizer com isso? É a dura realidade. Esses sábios não tinham isso na cabeça. A cabeça deles não era cheia. Eles simplesmente pegavam, por exemplo, um lápis e pá, 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 e escreviam um livro numa noite, por causa do acesso à vida. Me entende? Pareceu um negocinho aqui, não sei o que que é isso, mas enfim. Me entende? Ou seja, é, esses sábios, digamos, o cara, é, você pode fazer qualquer pergunta para ele dessa ciência, qualquer, e ele vai responder sabiamente, mas ele não fica com nada disso na cabeça. Ou seja, tudo isso ele tem acesso na hora, pela vida. É diferente. Por isso que você estuda, sim, claro, mas pratica também aquela presença de espírito, vai caminhar, vai pedalar, vai subir morro, vai deitar na grama, abraçar árvore, coisas assim. Coisa assim. Por quê? Porque é nessa condição onde você tem mais condições de acessar um algo a mais. Evidentemente que é, é, quando você lê, estuda, você está dizendo para a vida que você quer insights nesse sentido. É claro. Ou seja, se eu lido com pão, eu vou ter insights sobre pão. Se eu lido com X, eu vou ter insights sobre X. E está tudo certo. Por isso que é tão importante a gente descobrir e explorar a nossa natureza. Não vai dormir, Alexandre? Não, não, tô aqui. Porque quarto é um ambiente extremamente cafa, né? Eu não sei se você está no quarto, mas enfim, né? Quarto é cafa. Por isso que não dá certo aquela coisa assim. Eu vou comprar aquele negócio, esteira, né? Eu vou comprar esteira, né, para fazer é, em casa, né? Você vai ter mais um objeto parado lá. Por Cabide. quê? Sim, por quê? Porque casa não é para ser ambiente pitavata, bombando. Não, lar é cafa. Cafa pita, na verdade, né? Então vai ter alimentação, né? Aconchego, sono, descanso, banho quentinho, gostoso, né? Então não adianta comprar esteira porque ela vai ficar parada, né? Então, na última aula a gente falou sobre o vata, tá? Vamos entrar no pita. Alguma pergunta, pessoal? Sempre que quiserem, por favor. Dosha Pitta, em primeiro lugar, fogo e depois água, né? Então vamos lá. O fogo, ele é leve, né? Ele é quente, logicamente. Ele é úmido, ele é pulsátil. Puf, puf.
Puf, né? Ele é penetrante. Você observa rapidamente um biotipo pita. Geralmente você observa um pita forte pelo olhar dele. Pelo olhar. Ele é mais incisivo. Ou seja, se eu quero ser um cirurgião, nossa, uma cirurgia lá, né? Onde precisa um olho de águia, nisso eu vou estar invocando o dosha pita, sem dúvida nenhuma. O pita ele é agudo, ele é incisivo. O pita ele sabe machucar o outro quando ele quer. E aí, Alexandre, quer falar alguma coisa? Não? Não, não, tô só prestando atenção, né? Só. Perfeito. Ok. Aí tem relação com a digestão e metabolismo de substâncias, emoções e informações. Aqui a coisa pega. É por isso que você ouviu falar, por exemplo, enfim, aquela pessoa era ruim, briguenta, irritada, meu Deus, insuportável, e foi aos 90 anos, feliz da vida do jeito dela. Fogo digestivo. Ou o cara fumava 3 carteiras de cigarro por dia e tomava uma garrafa de pinga. E bem, do jeito dele. Fogo. Boa capacidade de digestão. Ah, mas se é uma pessoa muito raivosa, significa que ela não tem uma boa capacidade de compreensão, né? Poderíamos pensar. Em certo sentido, sim. Acontece que ela se realiza desse jeito. Aí é que está o X. Ela se realiza. O cara é um ladrão, um corrupto, e ele se realiza. Pô, esse cara não morre de jeito nenhum. Podemos colocar aqui, por exemplo, a pessoa narcisista? Uma boa observação. Excelente observação. Narcisismo, na verdade, ele tem muita relação com pita, com certeza. Com certeza. Né? Mas ele tem o cafa junto aí. Entendeu? Por quê? Por quê? Porque o pita, ele tem essa questão de ver, de enxergar. Entendeu? Mas o cafa, ele é mais. Como é que eu vou dizer? Ele é mais estratégico. O Cafa, ele é mais estratégico para ganhar a atenção das pessoas, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O Pita, ele faz show. Ó, pessoal, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Mas ele não tem aquela estratégia no sentido de carisma mesmo, sabe? Carisma. Isso é atributo do Cafa. Por isso que todo gordinho, cheinho e cheinha, geralmente eles têm uma lábia feroz. O Pita tem uma lábia feroz. Entretanto, ele não está tipo nem aí, entre aspas, isso, se você vai gostar ou não. O outro não. O outro não. Ou seja, vem alguém na minha casa, eu tenho pita forte, vem alguém na minha casa, eu não vou estar preocupado em fazer banquete para essa pessoa, coisa desse tipo. Agora, se for um biótipo CAFA, esse se preocupa com isso. Vai ter uma cama ajeitada para a pessoa, né? Comidas agradáveis para a pessoa, várias coisas para a pessoa, entende? Isso é o CAFA. O PITA, o PITA é, O Pita, ele é muito bom em resolver as coisas rapidamente. Entendeu? Fome. Vamos ali, pegamos alguma coisa e já fizemos. Entendeu? O Cafa, não. O Cafa, ele gosta de
planejar. O CAFA gosta de reservas. Por isso que não existe despensa vazia na casa, no lar, melhor dizendo, de uma pessoa com biótipo CAFA. Não existe despensa vazia. Por quê? Porque o alimento para essa pessoa tem muita relação com a segurança emocional, com a afetividade. Por isso que, se a mulher quiser comer bem, ela casa com o homem CAFA. Se o homem quiser comer bem, ele casa com a mulher CAFA. Ele vai comer bem, ou ele ou ela, não tem erro. Até porque é, o atributo de, como é que chama? Prover. O atributo de prover é CAFA. Então, eu convido um pita. Vamos fazer uma trilha? Vamos. Ele pega, no máximo, uma mochilinha com água. Mochilinha com água e deu. Chamei um carro, vamos fazer uma trilha? Vai ter água, vai ter biscoito, vai ter inúmeras coisas. Cartão de crédito. Isso é o CAFA. Então, metabolismo das emoções. O que é uma mágoa? Mágoa é algo que eu não digeri. Simples assim. Ainda, né? Eu estou, eu estou, eu estou super magoado, digamos. Eu estou super magoado. A mágoa tem relação com água, óbvio, né? A mágoa tem relação com água. Amar água. Isso, isso, boa, boa, boa. Aí é o seguinte, opa, estou super magoado com alguém. O que seria mais estratégico para me movimentar e não ficar mergulhado nessa mágoa? Uma caixa de bombom ou uma bisteca, carninha de porco fritinha, bem salgadinha? É uma caixa de bombom, eu acho. Não? Ah, ah. Por quê? Por que não a caixa de bombom? Porque o doce, ele tem uma natureza fria. O doce tem uma natureza de ancorar. Por isso que momentos bons, a gente sempre tem coisas doces. Aniversário, por exemplo, né? Vai ter sempre um bolo. Por quê? Porque o doce ancora aquele momento. Vai ter sal, evidentemente, lógico, né? Então, a caixinha de bombom vai ser saborosa ali na hora. Entretanto, eu vou levar mais tempo para digerir a mágoa. Ou seja, eu usei uma estratégia de aliviar naquele momento. Entretanto, amanhã a mágoa estará lá. Doce aumenta água e terra, então tem relação com a ancoragem. Doce é muito bom se eu estou muito bem. Aí vem bem. Se eu não estou muito bem, diferente se eu estou ansioso. Opa, aí é outra conversa, né? Ansiedade é vata. Aí o doce, né? O bombom, por exemplo, nesse caso, aí ele vem bem. Né? Só que é o seguinte, a dica é você comprar 2, 3 bombons, né? Porque quem tem doxa mais pitavata, como é nós três, diga-se de passagem, você abriu a caixa de bombom, até que termine o bombom o último, não para. Né? Aquele de abrir, assim, aquele sabor diferente e tal, e vai come até. A não ser que não, já tenha uma disciplina boa nesse sentido. Né? É tipo fandangos. Eu sei que a gente não come mais fandangos, mas lembra, né? Abriu um pacotinho de fandangos, você só para quando terminar. Né?
Quero até o Ou não, fim. outro dia deu uma vontade de comer fandango. Fazia uns 10 anos, acho que eu não comia. Sim, perfeito. Fandangos, vamos lá para o fandangos. Então ele tem um sabor forte, evidentemente, né? E sal, extremamente, né? Esse algo de sabor. Então ele desperta o quê? Ele diminui vata em 100%. Ou seja, é inegável que um fandangos ele dê uma pacificada na mente. Inegável. Ele é fato também de que ele vai estimular a circulação daquilo que eu estou sentindo. Isso também é fato. Mas ele também vai fazer com que o CAFA aumente. Ou seja, se eu estou querendo perder peso, aí o fandango já não vem bem, por exemplo, né? Como é que é falando nisso que tu começou, ele vai aumentar, Como? Como é que é, ah, Alexandre? começou a falar do Fandangos, que ele aumenta a sensibilidade, não, ele acalma a mente e aumenta a sensibilidade do corpo, é isso? Como é que é? Não entendi bem. Paladar, paladar, paladar. Pessoal, quando a gente quiser pacificar a nossa mente, nós vamos para o antídoto poderoso, que é o CAFA, né? O CAFA ele é poderoso em diminuir o fluxo do vata. E o que é o CAFA principalmente? Paladar. Ou seja, nós vamos comer, simples assim. Por isso que o fandangos extremamente saboroso faz o vata despencar. Não tem erro. Estou muito ansioso, né? Se não tem outra coisa, vai um fandangos mesmo. Diminui o fluxo mental. Ou sim, ou sim. Diminui o fluxo mental. Diminui, ou sim, ou sim. Não tem erro. Sim. É por isso que adolescente, lá na quinta, sexta, sétima, oitava série, né? Ele está a milhão com a mente. Você abriu um Doritos lá, alguma coisa assim, ele vai pedir, por favor, me dê alguns aí. Entendi. Ou doces, enfim, né? Por isso que o adolescente que não come, o vata dele vai passar do teto. Vai passar do teto. Terrível. Adolescente tem que comer. Direto, literalmente direto. Tem que comer, comer e comer. Por quê? Também, porque senão esse vata muito forte, ele vai gerando uma personalidade. E aí a coisa se complica muito mais. Fica bem mais difícil depois. Moral da história, não existe problema eu ter um acesso de fúria, de ansiedade, disso e daquilo. O problema é a manutenção de uma coisa que não é muito interessante, todos os dias. Por quê? Porque daí eu estou gerando uma personalidade. Além de mim, entre aspas, estou gerando uma entidade. E aí não é barbada, né? Depois, não é barbada. Se eu fumo, por exemplo, eu já tenho uma entidade. Se eu bebo, eu já tenho uma entidade. Se eu não fico sem assistir alguma coisa, ali tem uma entidade. Mas como me explica melhor essa questão da entidade. Tu Eu forte, também fiquei meio na dúvida aí. tu atrai, tu molda ao redor de ti entidades. Você gera uma entidade. Nós geramos uma entidade Que seria o que se psíquica. chama de fractal? Eu não Ou nada a sei. ver? Eu não sei te dizer, aí eu não sei.
Ouço tanto falar no tal do fractal que eu não entendo muito bem o que É, seja. eu não sei o que que é isso. Eu não sei o que que é isso. Tá, e para e essa entidade para te desmanchar depois fica bem mais difícil. Claro, claro, com certeza. Por quê? Por que fica mais difícil? Porque você vai ter que lidar com sofrimento de E a perda. morte, sofrimento de uma morte psicológica. Por quê? Porque é você que vai estar morrendo. Ou melhor, não é você que vai estar morrendo. É algo na qual você se identifica. Então, é uma morte é, com dores profundas. Por quê? Porque nós estamos identificados com aquela entidade psíquica na qual eu mesmo gerei. Tá, mas isso também pode ser usado para coisas, sei lá, mais benéficas, Positivas. por exemplo. Ah, Perfeito. caminhada. Perfeito. Eu não fico, vamos supor, sem caminhar. Eu vou estar criando uma entidade, e assim, voltada ao esporte, voltada, sei lá, alguma atividade positiva, né? Perfeito, perfeito. Mas ela é uma, entre aspas, ela é uma entidade psíquica também. Ah, mas é uma coisa bacana. Não interessa. Sinto muito. Não, Sinto. não é bom, então. Não, eu diria sim que ela pode ser muito positiva em vários aspectos, mas é uma entidade psíquica. Ou seja, não espere dela exatamente um despertar da consciência. Dela, exatamente. Ah, mas é tão belo, né? Yoga, sei lá o quê. Perfeito, maravilhoso. Mas não espere um despertar da consciência dessa entidade. Por Não, isso não, que não. não acompanhei. Oi? Não consegui acompanhar o teu raciocínio. Vamos lá, vamos lá. Eu dou aula de Ayurveda. Tá? Eu dou aula de Ayurveda. E eu sou aquele indivíduo que a aula terminou, eu fico com o Ayurveda na minha cabeça. E é amanhã Ayurveda. Eu olho o arroz, eu olho a banana, é tudo Ayurveda. Isso é uma entidade psíquica. Ou seja, Entendi. ou seja, nós temos entidades psíquicas. O X é você Dominar. administrar elas. Que elas sejam em função desse algo a mais, que é o despertar da consciência. Ou seja, eu tenho algo com que eu preciso caminhar todos os dias. Perfeito, lindo e maravilhoso, ok? Mas lembra que você pode ter isso maravilhoso, né? Pô, todos os dias, nossa, caminho 10 quilômetros por dia, que maravilhoso. Pois é, mas saiba que isso pode te deixar mais neurótico, se você não souber administrar isso. Tem que então usar isso a favor e não servir a essa entidade. Exatamente. É isso aí mesmo. Vamos pensar o seguinte, eu caminho todos os dias, mas se eu não puder caminhar, ok, tudo bem, vamos caminhar. Isso aí, Que algo não assim. vire uma neura? Isso aí. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Então todas as nossas coisas, elas são em função desse despertar. Ou seja, um sábio é um exemplo só, tá, pessoal? Não é? Você pega esse sábio e coloca ele preso, aonde ele não pode caminhar 3 passos. Ele continua sábio. Ele não vai entrar no inferno porque ele não pode caminhar, ou ele não pode ver os pássaros, ou sei lá o quê. Por quê? Porque está dentro dele o êxtase. Então a caminhada, o estudo, enfim, é em função de algo maior. Pessoal, eu dei aula de yoga vários anos e, enfim, nossa, aí a gente pensa, bah, você vai praticar yoga. Pessoal, se você não cuida com qualquer atividade, você pode é, perder a vida. Perder a vida. Tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho. Como Tem é que que abrir é? o olho.
você pode começar a praticar yoga. Nossa, yoga em si é algo extraordinário. Pois é, mas se você não cuidar, você pode ficar pior do que antes. Ou seja, por exemplo, eu pratico yoga todos os dias religiosamente há 30 anos e vou conversar com um cara que nem sabe o que é yoga. Esse cara fuma e bebe e esse cara dá um baile, um show em mim em astral. Em astral. Ou seja, eu posso me tornar um cara extremamente chato com yoga, com Ayurveda ou com qualquer conhecimento. Ah, entendi. Sim, Ou seja, com a Bíblia, enfim, tem que abrir o olho. Abrir o olho. Então a gente pode. sim, tu acaba quase sendo um pregador, assim, aqueles caras que falam uma palavra já estão com a Bíblia ali, é exemplo, né? Já tá Claro, ali exemplo. corrigindo, né? Enfim, Tá? exatamente. Exatamente. E outra, pessoal, eu digo isso por experiência própria, tá? Né? Eu estava sendo chato pra chuchu, achando que estava arrasando. Estava sendo chato. Colocação, pessoal, alguma colocação? Aí, inteligência, brilho, otimismo. O fogo é o único elemento que não se contamina, né? E ele está sempre para cima, né? Riscou o isqueiro, você vira, a chaminha faz a curva. Então ele é o do up. Por isso que inverno, outono, a gente fica mais downzinho mesmo. Natural. Natural. Perdão. Viu? Opa, mas nós estamos para entrar na primavera. Eita! A primavera, o fígado começa a soltar mais o sangue. Ou seja, época onde a libido já começa a subir. O up, né? A alegria, a determinação, enfim. Pessoal, o pita tem relação com o brilho, tá? Brilho é uma coisa. Eu faço questão de sempre, né? Brilho é uma coisa, carisma é outra. A pessoa pode ter muito brilho, mas não ter carisma. A pessoa pode não ter brilho nenhum, mas ter muito carisma. Carisma é Esse, cafa. bri- esse brilho que se refere seria o quê? Seria a Brilho, empolgação. brilho você pensa num artista, por exemplo, você olha para ele, ele tem um brilho. Alguém em cima. Nossa, você olha para essa, né, para essa pessoa, ela tem um brilho. Mas, no entanto, por exemplo, ela não chega, ela não gosta, né, que você chegue perto. Ela não é uma pessoa acessível, eu diria assim. Ah, entendi. Então, ó, seria o chamar a atenção, o encantar. A pessoa ela encanta, tu olha para ela, ela te encanta, ela te chama atenção, ela te Isso, isso. fascina, mas de longe, de perto, pode não. É porque Pita, ele não é chegado muito sabe, a coisa é muito próxima, na verdade, né? Ele tem o Sim, sim. próximo e se afasta. Cafa não, Cafa é grude. Cafa é grude. É, Por acho que o isso Pita que a talvez ele é um mulher, pouco mais seletivo, assim, né? No... o Pita, É, com certeza absoluta. Ainda bem. Por quê? Pensa o seguinte assim, ó. O Pita, o Pita tem muita relação com a digestão, de uma forma geral, né? Agora imagina se a nossa digestão tivesse atributos mais cafa,
O CAFA, para ele, de uma forma geral, todo mundo é gente boa. Entre aspas, colocar isso. Você imagina se o nosso estômago fosse assim? Graças a Deus não é assim. Ou seja, o nosso estômago, ele tem uma grande capacidade de discriminação das coisas. Isso serve, só isso serve, isso vai para lá, isso vai para cá, entende? Por isso que o processo digestivo é um processo extremamente inteligente, altamente discriminativo para o nosso próprio bem. Sim. Por isso que o Pita, entre aspas, coloca cada um no seu devido lugar. Por isso que o Pita, ele é o cara que não é muito querido, por assim dizer. Por quê? Porque ele vê algumas coisas que o outro não vê. Se eu tenho uma empresa, tem 100 funcionários, alguém está roubando, ninguém sabe quem é, e eu preciso chamar alguém. Eu vou chamar alguém, Vata, Pita ou Kapha, para descobrir. Eita, Pita, com certeza, ele botou o olho e já sabe, é aquele cara que está roubando, enfim, aquela pessoa. Ele bota o olho e ele sabe. A luz vê, enxerga, né? Só que o fanatismo também é Pita, né? Ou seja, ele coloca aquelas coisas na cabeça e fica fixo naquilo lá. Também tem isso, né? Também tem isso. Percepção, discriminação, né? Sabores que agravam pita, aumentam pita. Salgado, picante e ácido. Ou seja, se eu tenho um pita forte e resolvo fazer como eu fiz semana passada, todas as manhãs eu comi bife. Todas as manhãs eu comi bife frito. Aqui, ó, sai a feridinha no lábio. Calor de estômago, certo. Né? Por quê? Porque carne vermelha aquece e sal aquece. Entre aspas, abrir um parênteses. Sal aquece por um lado e esfria por outro. Por outro. Por quê? Porque ele tem um efeito pós-digestivo doce. Por isso que quem quer ganhar massa muscular, por exemplo, o sal é fundamental. Cortou sal na tua vida, você perde, né, tecidos. Rapidinho, diga-se de passagem. Esfria e abre espaço para problema cardíaco, porque ele vai ter que trabalhar muito mais, né? Porque quem dá a força para o coração trabalhar é o rim. Quem dá a força para o coração trabalhar é o rim. E o sabor salgado fortalece o rim. Então, se eu corto o sal, o meu rim vai ficar fraco. tudo Como bem, mas a gente consequência, o meu modera. coração também. Oi? Ah, tudo bem, mas eu acho que eu, por exemplo, modero muito mais no sal agora, em função, sei lá, eu acho que o excesso do sal também ele prejudica, né? Claro, claro, E claro que eu, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida talvez a gente nenhuma. tenha, talvez a gente tenha um costume de comer a comida já quase que muito salgada que a gente se acostumou, né? Então, tem Perfeito. um, Sim, um sim. Perfeito. Mas, de uma forma geral, quando eu vejo pessoas, quando me cruzo com pessoas e converso com elas assim por diante, pessoas dos seus 75 para frente, 75, 80, 85 anos, de uma forma geral, essas pessoas comem comida bem salgadinhas. sim, Porque não são bobas, né?
O sal ancora a energia. O sal ancora a energia. Se eu Tá, e a corto o questão. sal, o vata vai aumentar. Eu vou para as nuvens, eu vou para o céu, entre aspas, mais rápido. Mais rápido. E o que pacifica o dosha pita, né? Por isso que não é? O pita ele não fica sem doce, né? De jeito nenhum. Se né? Pita sem doce vai ficar insuportável. Né? Fica uma pessoa insuportável. Pita tem que ingerir sabor doce. O amargo pacifica pita. Por que que o amargo pacifica pita? Porque o amargo ele faz com que a energia descenda. Então, o pita tem muito calor na cabeça, principalmente na cabeça, né? Então, o amargo faz esse calor descender e aí melhora a digestão. Por isso um gole de bitter todos os dias. Oi? Por isso um gole de bitter. Ah, de bitter, o amargo. Bitter, perfeito. Faz sentido. Faz sentido isso. Exatamente. E o amargo, ele faz esse fogo descender. É por isso que não se dá sabor amargo para a mulher que ficou grávida. Nos 3 primeiros meses, né? Você não vai dar amargo para ela, né? Por quê? Porque o amargo ele é depurativo e desce a energia, né? Ele limpa, ele depura. Então, o amargo pode ser um abortivo. Todo abortivo vai ser amargo. As plantas abortivas vão ser amargas. Todas as plantas que têm esse fundo psíquico, eu quero fazer com que algo na minha mente se expanda, com esse tipo, sabor amargo. Então, o amargo mexe muito com vata. Mexe muito com vata. E o vata tem relação com a circulação. Então, o amargo, ele espreme o fígado, entre aspas. Ele espreme o fígado, né? Aí o fígado solta sangue. E não é somente sangue, solta determinadas emoções, sentires, que estavam. Como é que eu posso colocar? Estavam há muito tempo lá, crônicos. Por isso que situações amargas na nossa vida são situações de purificação. Você ganha uma dinâmica diferente depois de uma situação amarga. Você fica mais forte. Você fica mais limpo, purificado. Por isso, vamos pegar novamente um político corrupto. Quando situações extremamente amargas cair na vida dessa pessoa, e vai cair mais cedo ou mais tarde, seja nessa ou seja na outra, ele vai sofrer processos de purificação. O amargo nos purifica. E o adstringente. O adstringente, por que é bom para pita, afinal? Maçã, banana verde, né? Colocou na boca, ela fecha, né? Ela fecha. Por que o adstringente é bom para o pita? Porque o pita tende a perder energia fácil. Porque ele é quente, intenso. E nisso ele perde energia fácil. Inclusive, o intestino do pita tende a ser solto. Ele é um reloginho tendendo para o solto. Comeu, 2, 3 horas depois, vai no banheiro. Isso é bom por um lado, não é bom por um outro. Então,
Quando a pessoa tem o intestino solto, ou pode ser muito calor, ou pode ser deficiência de baço também. Frios também soltam, tá? O intestino. Então tem que analisar sempre. Então, o adstringente é bom para o pita por quê? Porque segura mais a coisa com ele. Existe uma planta chamada jambolão. Conhecem? Jambolão. Sim, sim. Extremamente adstringente. Extremamente. Então, ela é excelente para pita. Se pita estiver nesse quadro, tá? Porque não é só pita assim. Aí seria melzinho, né? Não, não. Depende do quadro. Sem protocolo. Sem protocolo. Protocolo é anti-ayurveda. Protocolo é anti um monte de coisa, na verdade, né? Inteligência, eu diria assim. Me arrisco a dizer. Perguntas, pessoal? Não. Bom, Cristiano, eu vou ter que desligar agora. Eu preciso Tranquilo? continuar gravar. Boa noite para Sim, vocês. sim. Boa Não, noite. já deu horário também. Arlete, pergunta? Não, vou rever a aula, como faço sempre. Perfeito. Pessoal, gratidão novamente, tá? Gratidão e até a próxima aula, com a graça de Deus. Gratidão, professor. Boa noite. Boa noite, até mais, até mais. Até.